Salve, salve, galera que acompanha a Placar. Bora falar de Fluminense 1, Palmeiras 2, vitória importantíssima do Palmeiras fora de casa. Aliás, se o Verdão tá sofrendo no Allianz Parque, conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro desse ano contra o Atlético Mineiro, como visitante, olha, é uma campanha praticamente perfeita. Foram 7 jogos fora dos seus domínios, 6 vitórias do Palmeiras, aquele visitante bem indigesto e mais uma vez um grande resultado para a equipe do Palmeiras. Já o Fluminense acumula 3 jogos aí sem vencer, 3 derrotas consecutivas. É bem verdade que o Renato Gaúcho falou que faria um controle de carga, né? Faria um rodízio depois da Copa do Mundo de Clubes por conta da intensidade que foi a competição. O Fluminense que acabou chegando longe até a semifinal, mas o Fluminense caiu bastante de rendimento no Campeonato Brasileiro e precisa voltar a acordar para não deixar a galera escapar lá da frente, né? Vamos falar um pouquinho do que foi essa partida. No primeiro tempo completo do Fluminense. Aliás, tem sido recorrente o Palmeiras fazer primeiros tempos ruins, né, e melhorar na segunda etapa. Na Copa do Mundo de Clubes, por exemplo, o Verdão marcou todos os seus gols no segundo tempo ou na prorrogação, né, contando com aquele gol do Paulinho contra o Botafogo. E na primeira etapa parece que o Palmeiras tem mais dificuldade, eu não sei o que acontece, aí chega no segundo tempo, o Abel corrige o que precisa ser corrigido no intervalo, troca algumas peças e aí o Palmeiras passa a funcionar. E hoje foi assim, né? O Palmeiras passou a funcionar do intervalo pra frente, porque a bem da verdade é que o Fluminense foi bem melhor, teve as melhores chances na primeira etapa, chega um gol com um pênalti muito bem cobrado pelo Cano, e foi pênalti, né? O Facundo Torres foi ingênuo ali na disputa de bola, acaba chegando com o pé alto, e aí o Fluminense abre o placar. O Palmeiras perde uma peça logo na primeira etapa, que é o Felipe Anderson, e outra coisa que chama atenção, porque o Felipe Anderson sempre foi elogiado pela questão física, né? Lá na Lazio ele não se machucava, e aqui no Palmeiras ele já se machucou algumas vezes. Não sei qual é a explicação para isso, mas enfim, mais uma vez o Felipe Anderson se lesiona, saiu, precisou ser substituído no primeiro tempo pelo Sosa. Sosa, que tem 3 partidas com o Palmeiras, agora com esse jogo contra o Fluminense, e me parece um jogador bem interessante. Tem entrado bem, é claro que ainda falta um pouco de entrosamento, às vezes erra um passe, mas olha, eu gosto da dinâmica que ele dá pro jogo, e hoje o Palmeiras começou a apresentar melhoras quando ele entrou. Ele deixou a dinâmica do jogo do Palmeiras um pouco diferente, é um jogador rápido que tem visão de jogo, tanto é que o gol do Palmeiras sai de um cruzamento dele, um belo passe, ele encontra o Maurício de cabeça. Maurício que marca gols todos os jogos, impressionante a eficácia dele. Bem verdade que o Fábio falhou, né, nesse primeiro gol do Palmeiras no finalzinho do primeiro tempo, mas importante a presença do Maurício, que tem feito gols com a camisa do Palmeiras. Enfim, o Palmeiras chega a esse empate com uma falha do Fábio. Eu até falei hoje no programa lá no Opinião, pô, o Fábio é impressionante, tá jogando muito, na Copa do Mundo de Clubes foi um dos grandes destaques, ele faz grandes defesas. Hoje não era o dia do Fábio, acabou falhando. Na segunda etapa, as coisas mudam um pouquinho, né? O Palmeiras já começa pressionando, 7 primeiros minutos muito bons, inclusive o Palmeiras poderia ter virado o jogo já com uma chance com o Facundo Torres, né? Em que o Vitor Roque encontra ele muito bem e o Facundo Torres acaba não tendo a melhor decisão, até depois na sequência da jogada o Vitor Roque fala pra ele, né? Dá uma cavadinha. Ele poderia ter usado esse recurso de dar uma cavadinha no Fábio pra chegar ao segundo gol do Palmeiras. Aí, num certo momento, o jogo se iguala. E o Palmeiras tem uma postura muito boa dentro de campo, conseguindo atacar, principalmente nos contra-ataques. E aí o segundo gol sai por mérito todo do Vitor Roque. É bem verdade que, olha, o Vitor Roque até não estava aparecendo tanto no jogo, mas eu não acho que por conta dele. A bola não estava chegando no Vitor Roque. E o segundo gol do Palmeiras, o gol da virada do Palmeiras, sai por quê? Ele pressiona, né, na marcação ali os zagueiros, isso ele faz muito bem, ele rouba a bola e ele faz uma bela jogada para um gol que acho que tirou os 50 quilos das costas dele, né? O Abel Ferreira falou depois do jogo contra o Mirassol que a impressão é de que ele estava jogando com 50 quilos nas costas, realmente dava essa impressão. No jogo contra o Atlético Mineiro ele participa de 2 jogadas de gols, mas ele ainda estava meio carrancudo e hoje soltou o riso.
dava pra ver que tava muito mais leve, comemorou muito o segundo gol e depois no banco de reservas, quando ele é substituído pelo Flaco Lopes também, muito feliz, né? Dá pra ver no semblante do jogador que ele ficou um pouco mais tranquilo com um belo gol que ele marcou. E aí o Palmeiras consegue amarrar o jogo certinho. O Fluminense até tem chances, né? Em algumas brechas defensivas que o Palmeiras deu, não foi eficiente. E o Verdão saindo bem no contra-ataque. Vale dizer aqui que Flaco Lopes poderia ter feito algum gol pro Palmeiras, aumentado o placar, porque tomou decisões ruins em uns 2, 3 lances que ele poderia ter feito gol ou escolhido um passe, né? Tem um lance que, se eu não me engano, é o Sousa quem tá entrando pela esquerda e ele podia ter tocado e acaba chutando em cima do Fábio. Mas enfim, 2-1 pro Palmeiras. Resultado ruim para o Fluminense, que perde em casa e continua estacionado no Campeonato Brasileiro. Já o Palmeiras dá uma respirada, 2 vitórias consecutivas, depois de muita contestação, né, de como foi o jogo contra o Mirassol dentro de casa. O Palmeiras que acaba empatando, né, cedendo o empate para o Mirassol, e dessa vez consegue 2 vitórias importantíssimas. Agora volta ao Allianz Parque para jogar no sábado, às 9 da noite, contra o Grêmio. E aí, no próximo meio de semana, já tem o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Corinthians. O Verdão tá numa crescente, vamos ver se continua nessa batida. Já o Fluminense precisa reviver, né? Para não ficar estacionado no Brasileirão e ver os outros times se distanciando. O que você achou desse jogo? Comenta aqui para mim e até!